Bom, muito bom dia a todos e a todas presentes, todos os colegas advogados e advogadas da 38ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André. É com imensa alegria que hoje vamos participar dessa importante palestra de hoje, que o Dr. Wagner gentilmente vai compartilhar seus conhecimentos de um tema tão atual e tão importante, tão nobre para a nossa classe de advogados. Parabenizar a Bruna, a Comissão de Acadêmicos e Estagiários, por realizar esse encontro, esse evento tão importante, novamente volto a dizer. Sem grandes delongas, em nome de toda a diretoria da 38ª Subseção, presidida pela doutora Andréa Tartucci, agradeço a presença de todos, desejo a nós todos um bom evento, ao Dr. Wagner uma boa palestra, e passo a palavra para a Bruna fazer suas considerações. Bom dia, é um prazer estar participando desse evento tão muito gratificante. Meu nome é Bruna, eu sou estudante de Direito de segundo ano, eu sou secretária da Comissão de Acadêmicos de Direito Estagiários e eu gostaria de agradecer a oportunidade de aprendizado e de tudo que eu estou aprendendo com ambos e as comissões. Agradecer a doutora Andréa pela oportunidade, a doutora Bianca, o doutor Rodrigo, principalmente o doutor Wagner, que vem trabalhando com a nossa comissão em alguns projetos já, todos muito bem sucedidos. Agradecer a parceria, a amizade, o ensinamento e passar a palavra para o doutor Wagner para começar essa palestra que vai ser de muita valia para todo mundo. Muito obrigada. Obrigado, Bruna. Obrigado, doutor Rodrigo. Eu também agradeço a oportunidade de falar brevemente, né? Eu prefiro tratar isso como uma conversa, não é bem uma palestra, né? Vamos falar por 1 hora, ou seja, isso não deve atrapalhar o dia de ninguém. Eu espero trazer um pouco mais de interesse pelo tema. Eu agradeço à doutora Andréa Tartucci, que sempre estimula a realização de eventos, especialmente nesse momento pelo formato virtual. Agradeço a presença de todos que nos assistem, né, que optaram por reservar uma parte do dia para isso. Eu vejo aqui o doutor Tiago, salve o doutor Tiago da Comissão de Direito Comercial, a doutora Luciana, a doutora Lívia, o doutor Herbert, que é vice-presidente da Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados, a doutora Fabíola, a doutora Carolina, a doutora Michele dos Anjos. Então, são pessoas que estão dedicando tempo dessa manhã para a gente tratar de um assunto que é bastante atual e que eu tenho certeza que demanda empenho. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. Essa apresentação vai ajudar a entender como as ideias que eu vou discutir estão organizadas. Bruna, Rodrigo, me façam um sinal para dizer se a apresentação está sendo projetada. Tá Perfeito. Ok. Bom, como o Dr. Rodrigo e a Bruna já fizeram, meu nome é Wagner Iene, eu sou presidente da Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados da nossa subseção, da nossa 38ª Subseção. O objetivo hoje é falar um pouco sobre o que acontece com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nós temos uma linha do tempo, e eu acho que é interessante enxergar isso de uma forma mais sintetizada, num passado mais recente, até a data atual, que nós tivemos em 2010, aqui no Brasil, já os debates sobre uma lei geral de proteção de dados. Então, essa lei que 10 anos depois entra em vigor, né, ela começou a ser debatida no Congresso em 2010. Somos novatos nesta questão. Se a gente comparar aí, a Europa, por exemplo, que tem leis muito mais antigas, né, datam de 1970,
A Diretiva 95, de 1995, já tratava questões de proteção de dados no âmbito do bloco todo, né? Depois a GDPR, mas isso a gente vai ver na linha do tempo. Mas, de qualquer maneira, o Brasil já debate, do ponto de vista legislativo, o tema desde 2010, pelo menos os principais debates começaram nessa data. Depois, em 2014, nós tivemos o Marco Civil da Internet, inovador, já tratava de proteção de dados no âmbito da coleta de dados por meio da internet, trazia o consentimento como um elemento importante. Em 2016, nós tivemos a aprovação da GDPR na Europa, que iria entrar em vigor só 2 anos depois. Mas, se a gente observa os projetos de lei que já tramitavam no Brasil, a gente tinha projetos de lei na Câmara dos Deputados de 2012, depois de 2016, no Senado de 2013, 2014. Então, havia, mesmo antes da GDPR ser aprovada, projetos no Brasil em tramitação, buscando a proteção de dados pessoais. É claro que nós sempre tivemos uma grande inspiração da Europa, que já tratava essa questão da proteção de dados pessoais. Bom, em 2016, a GDPR na Europa foi aprovada, e em maio de 2018, a GDPR entrou em vigor. Isso trouxe para todos os países que, de alguma maneira, mantêm relação com o bloco europeu, a necessidade de uma adequação, até porque aqueles países que não tivessem medidas para a proteção de dados teriam alguma dificuldade para estabelecer relações de troca de dados, especialmente com países do bloco. O Brasil, num movimento bastante rápido, em agosto de 2018, 2 meses depois de ter entrado em vigor da GDPR, sancionou a Lei 13.709. Então, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela foi sancionada em agosto de 2018. Havia um problema à época com um vício de iniciativa para a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa matéria foi vetada pelo presidente da República, que se comprometeu depois seja por um projeto de lei ou por uma medida provisória, criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso foi feito por meio da medida provisória 869, em julho de 2019, a gente tinha a Autoridade Nacional, do ponto de vista legal, constituída. Havia uma previsão de um vacatio legis de 1 ano e meio, né? Depois esse prazo aumentou para 2 anos. Então a previsão inicial é de que a Lei Geral de Proteção de Dados entraria em vigor no dia 16 de agosto de 2020. E a gente está um pouco depois disso. Para que seja possível entender o movimento legislativo até aqui, nós temos que a lei, ela deveria inicialmente, a lei promulgada em 14/8 de 2018, deveria entrar em vigor 18 meses após a publicação. A medida provisória que criou a autoridade alterou esse prazo de vacatio para 24 meses, né? Então, nós teríamos ela entrando em 16/8 de 2020. Depois disso, nós tivemos também a medida provisória 959, que alterou a data de entrada em vigor da LGPD para 3 de maio de 2021. Então, essa foi a medida provisória, o Executivo propôs que a Lei Geral de Proteção de Dados passasse a entrar em vigor só em maio de 2021. Essa medida, ela na Câmara dos Deputados, sofreu uma alteração. O projeto de conversão de lei até aceitou o fato de uma prorrogação,
mas não até maio de 2021, e sim até 31 de dezembro de 2020. Então, quando a medida provisória foi analisada pela Câmara dos Deputados, se diminuiu o prazo de extensão até só 31 de dezembro de 2020. Quando essa lei de conversão foi para o Senado entendeu que não havia necessidade de prorrogar o prazo, vez que a medida provisória que já estabeleceu um vacácio de 24 meses tinha sido objeto de apreciação pelas casas e, portanto, aquela matéria já tinha sido decidida. Então, o Senado suprimiu o artigo que prorrogava a entrada em vigor da lei, e com essa supressão passou a voltar o texto original e a lei então entraria em vigor dia 16 de agosto de 2020. Como esse projeto de conversão de lei dependia da sanção presidencial, a sanção foi feita no dia 17 de novembro, a lei foi publicada dia 18 de setembro, né? 18 de setembro, passou então a valer essa lei de conversão sem o artigo que alterava o prazo de entrada em vigor. Então, se conclui que a partir do dia 18 de setembro, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais entrou em vigor. É importante dizer que a lei ela não está plenamente em vigor por conta da impossibilidade de aplicação de sanções administrativas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Porque a lei originalmente previa um único prazo de vacácio de 18 meses, depois um prazo de vacácio de 24 meses, como a gente viu. Todavia, a Lei 14.010 de 2020 já havia alterado o prazo para a entrada em vigor dos artigos 52, 53 e 54, que são os artigos que prevêem a possibilidade de aplicação de sanções administrativas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, em que pese a Lei Geral de Proteção de Dados já estar em vigor, as sanções administrativas só poderão ser aplicadas a partir do dia 1º de agosto de 2021. Então, tempo necessário para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados se constituir de fato, criar um corpo suficiente para fiscalizar, as empresas têm algum tempo para se adequar, para evitar a sanção administrativa, e a partir de 1º de agosto de 2021 a gente tem a possibilidade então de aplicação de sanções administrativas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É importante dizer que isso não impede que outros órgãos busquem o judiciário para buscar a penalização daqueles que não cumprem a lei. A responsabilidade civil ela foi fortemente estabelecida em relação ao não cumprimento das regras legais, e nesse caso a gente tem aí a própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então, as empresas não devem ficar despreocupadas, porque as sanções só poderão ser aplicadas a partir de 1º de agosto de 2021. Mas, pelo menos em relação às sanções, há um tempo ainda para que elas possam ser aplicadas. Com a promulgação da lei, a gente passou a viver um novo momento de conformidade em relação à proteção de dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados traz uma série de deveres que devem ser cumpridos por todo aquele que trata, de alguma maneira, dados pessoais, e também trouxe direitos para os titulares dos dados pessoais. A gente vai falar disso ao longo da nossa conversa. Então, com a entrada em vigor da lei, todos aqueles que tratam dados pessoais, sejam pessoas físicas ou jurídicas, quando eu digo pessoas físicas, com o objetivo de obter lucro, né? Esses atores devem se adequar à lei
e gerar evidências de que estão adequados à lei, né? Não adianta só me adequar, mas eu devo demonstrar que eu estou adequado. Pode parecer, num primeiro momento, que a Lei Geral de Proteção de Dados traz um óbice, né? Um obstáculo ao desenvolvimento tecnológico, econômico, quando, na verdade, isso não acontece. A própria regra legal aponta como fundamentos o desenvolvimento econômico, tecnológico, a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor. Então, se por um lado a lei protege direitos fundamentais como a liberdade e a privacidade, de outro lado ela se preocupa com o desenvolvimento econômico e tecnológico. Nós passamos a ter mais segurança jurídica. Eu vou tratar dados pessoais dentro de uma estrutura legal, seguindo regras postas, e eu, com isso, estou certo de que não terei nenhum problema jurídico, né? A ideia é essa. É óbvio que nós vivemos hoje um momento onde muita coisa deve ser regulamentada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A própria lei indica que determinado tema será objeto de regulamentação pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Enquanto essa regulamentação não vier, enquanto não estiverem definidas algumas questões que a lei não tratou de forma aprofundada, a gente ainda passa por um momento de muita dúvida, o que pode gerar insegurança jurídica, mas essa é uma fase que vai ser superada e muito em breve estas normas de proteção de dados, além de incluir o Brasil num grupo de países que protege os dados pessoais, e isso traz vantagens competitivas no cenário internacional. Além disso, nós teremos um potencializador para toda atividade ilícita que utiliza o tratamento de dados pessoais como insumo. E a gente percebe que o mundo atual, no mundo atual, é indispensável esse tipo de tratamento para todo tipo de negócio. A Lei Geral de Proteção de Dados, no primeiro artigo, diz que se aplica a todo o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, veja, uma característica interessante da nossa lei é que ela não analisa ou não se aplica só ao dado tratado no âmbito digital. Aqueles dados pessoais anotados em fichas, no papel, por exemplo, também são objeto de proteção da lei. O tratamento de dados pessoais, quando realizado por pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, veja, até mesmo a pessoa natural, quando trata dados pessoais com o objetivo de obter lucro, está submetida à lei. Por isso, de uma lei geral, né? A aplicação é geral a todo tipo de tratamento de dados. Não é aquela questão de ser uma lei de natureza geral, né? É uma lei especial porque trata de dados pessoais, mas em todos os meios, né? Em todas as atividades. Tratamento de dados pessoais, seja por pessoa natural ou pessoa jurídica. É importante entender o que é tratamento de dado, né? O que é tratar o dado pessoal. Toda operação realizada com dados pessoais é tratar dado pessoal. Poderia a lei parar por aí, porque a lei ela traz algumas definições importantes, inclusive o que é tratamento de dados. Só que ela começa dizendo, tudo que você faz com dados pessoais é tratamento. Armazenar é tratamento. Coletar é tratamento, transferir é tratamento. E ela traz alguns exemplos, justamente alguns dos que eu acabei de falar: coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso. Mas esses são só exemplos. O importante é que tratamento é qualquer atividade, qualquer operação realizada com dados pessoais, sejam eles
estejam eles no meio físico ou no meio digital. O artigo 4º da lei traz algumas exceções, como, por exemplo, quando o dado é tratado por pessoa natural para fins particulares e não econômicos, então esse tipo de tratamento não está submetido à lei. Então, se, por exemplo, tem uma agenda de contatos no meu celular com nome, endereço, telefone dos meus amigos, em que pese serem dados pessoais, esses dados não são usados para uma finalidade econômica, eles são utilizados para uma finalidade particular e não econômica. Portanto, não submetido esse tratamento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Uso jornalístico, artístico, acadêmico, segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividade de investigação e repressão de infrações penais, providências fora do território nacional em algumas situações específicas. E eu não vou dizer que todas essas exceções elas têm a mesma liberdade. Algumas elas exigem algum tipo de cuidado, né? A própria lei indica, olha, nesse caso você tem que ter esse cuidado aqui. Mas são exceções à regra de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz alguns atores. Os agentes de tratamento, que são o operador e o controlador, o encarregado, que na legislação europeia se chama DPO, Data Protection Officer, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e o titular de dados pessoais, todos nós. Então, esses são os atores da lei. O operador e o controlador são aqueles que realizam o tratamento dos dados pessoais. O controlador é aquele que determina o que deve ser feito com o dado. Ele pode também fazer, nesse caso, ele cumula as funções de operador e controlador. E o operador é aquele que realiza o tratamento em nome do controlador. Grosso modo, como se fosse um terceiro, né? Eu vou terceirizar determinada operação de tratamento e quem vai realizá-la é o operador. O encarregado é uma pessoa ou uma empresa indicada pelo controlador, algumas vezes também pelo operador, mas via de regra pelo controlador, para servir de um ponto de conexão entre o controlador e o titular de dados e entre o controlador e a autoridade nacional. Esse encarregado, ele tem a função de ajudar a empresa, ajudar aquele órgão, né, a fazer a implementação das regras necessárias para o atendimento da lei, e também ele deve servir como um ponto de contato entre os titulares e o controlador, entre a autoridade nacional e o controlador. É uma atividade importante e todas as empresas, ou melhor dizendo, todos aqueles que tratam dados pessoais devem indicar o encarregado. A lei dispõe de que algumas pessoas, algumas empresas, elas poderão ser dispensadas se a autoridade nacional assim determinar. Mas, por enquanto, a autoridade não falou nada. Ou seja, grosso modo, o padeiro hoje tem que ter um encarregado. A autoridade nacional é um órgão que está na estrutura da presidência da República. Há a possibilidade de, daqui a 2 anos, ser revista essa estrutura. Alguns defendem que a NPD deveria ter uma estrutura de agência, né, como a Anatel e as outras agências que a gente tem no país, para ter mais independência, mas hoje ela está dentro da estrutura da Presidência da República. E a autoridade tem várias funções, desde fiscalizar, criar regulamentos, difundir a proteção de dados. E
Por último aqui, mas não por último, talvez ocupando primeiro, né, a primeira posição, com maior destaque, o titular do dado. Eu, você, todos que têm dados, como nome, telefone, entre outros dados, somos aqui os titulares. É importante dizer que os dados pessoais abarcam apenas dados de pessoas naturais, de pessoas físicas. Então, não pode ser titular de dado pessoal a pessoa jurídica, tá? Então, só a pessoa física mesmo. Como eu dizia aqui, ó, o titular de dados pessoais é a pessoa natural. A lei traz algumas definições, como, por exemplo, dado pessoal é toda informação que identifica a pessoa ou torna a pessoa identificável. Então, o CPF, por exemplo, é um dado que identifica. Mas se eu tenho um conjunto de dados que torna possível identificar o titular, aquilo também é considerado dados pessoais, mesmo que a identificação não seja direta. A lei também traz o conceito de dado pessoal sensível. É o dado que pode trazer alguma espécie de vulnerabilidade para o titular, que pode criar a discriminação do titular. Existem aqueles que entendem que a lei indica num rol específico quais são aqueles dados, como origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, entre outros. Então, seriam classes previamente especificadas. E outros entendem que a composição de dados que não estão nesse rol taxativo poderiam caracterizar também um dado sensível, como, por exemplo, o CEP da pessoa combinado com talvez a idade. Então, eu teria lá uma pessoa que vive numa região X e, por conta disso, eu vou discriminar quando ela tem uma idade Y. Eu não sei o que vai prosperar, né? Eu me filio, nesse momento, à corrente daqueles que pensam que os dados pessoais sensíveis formam um rol taxativo. Mas eu digo que me filio a essa linha de pensamento nesse momento, por conta de que eu ainda não consigo entender o impacto de outros modelos, uma vez que o tratamento de dados hoje pela tecnologia realmente consegue criar discriminação, muitas vezes utilizando dados que, num primeiro momento, parecem não tornar isso possível. Por outro lado, a lei traz o conceito de dado anonimizado, que é o dado que perde a capacidade de identificar o titular, e esses dados, então, eles podem ser tratados pelo controlador sem atendimento às regras da Lei Geral de Proteção de Dados. De uma maneira muito simples, é como se eu tivesse o seu nome, o seu CEP e a quantidade de produtos que você comprou da minha empresa. Se eu tiro dessa lista o seu nome, eu fico só com o CEP e a quantidade de produtos que você comprou da empresa, só o CEP e a quantidade, são dados que talvez não consigam identificar o titular. Então, poderiam ser caracterizados como dados anonimizados e o tratamento deles não estaria subordinado à Lei Geral de Proteção de Dados. Veja, eu não estou dizendo que esse exemplo que eu estou dando, de fato, funciona. Teria que pensar que se não há como realmente chegar no titular. Mas, como eu falei, de uma maneira simplista, é isso. Eu trato o dado para fazer com que ele não possa mais permitir a identificação do titular. Os agentes de tratamento, como eu havia dito anteriormente, né, o controlador e o operador, eles podem ser pessoas físicas ou jurídicas nos dois pontos.
O controlador é aquele que determina o que o operador deve fazer. O operador, ele simplesmente realiza a atividade de tratamento em nome do controlador. Se a gente pega aí uma empresa que guarda dados na nuvem, e eu guardo os dados da minha empresa na nuvem, eu sou o controlador e levo os dados para o operador, que é essa empresa que permite guardar dados na nuvem, por exemplo. Eu trago aqui um exemplo mais detalhado, talvez, que foi retirado de uma obra escrita pelo Márcio Cotts e pelo Ricardo Oliveira. Eles dizem, por exemplo, de um fabricante de artigos esportivos que resolveu vender produtos no meio digital. Então, essa empresa não tinha presença na internet, ela procurou uma plataforma virtual de comércio eletrônico para divulgar os seus produtos, contratou uma empresa de meio de pagamento para fazer a cobrança, uma empresa de transporte para entregar tudo aquilo que fosse vendido por meio do seu portal, e uma empresa para fazer o marketing disso. Veja, quando alguém vai até aquele portal, coloca os seus dados pessoais, esses dados são controlados pelo fabricante, mas aquele que administra o portal é o operador, ele vai seguir as orientações do fabricante para tratar aqueles dados. Os meios de pagamento também vão receber os dados para fazer a cobrança em nome do controlador. Então, eles são meramente operadores. A empresa de logística que faz a entrega, ela também recebe os dados para fazer a entrega, então, nesse caso, vai ter que receber, na medida do necessário, os dados para cumprir com a finalidade daquela atividade de entrega. Mas quem determina o que fazer com os dados é o controlador. O operador vai simplesmente receber aquilo para processar a entrega do produto. E a empresa de marketing, da mesma forma, recebe os dados e trata de acordo com o que o controlador determina que deve ser feito. Né? Uma campanha X, Y, orientada pelo controlador. É óbvio que se o operador extrapola, realiza um tratamento não indicado pelo controlador, ele vai ter responsabilidade solidária em relação a eventuais danos causados ao titular de dados. Mas esse é um exemplo que tenta mostrar quem é controlador, quem é operador numa relação de tratamento de dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como eu havia dito anteriormente, é um órgão da administração pública, ele faz parte da estrutura da Presidência da República, e ele tem, essa autoridade tem algumas funções importantes, zelar pela proteção de dados pessoais, elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais, editar regulamentos e procedimentos sobre a proteção de dados, isso é, nesse momento, fundamental, fiscalizar, aplicar sanções, no caso de o tratamento não cumprir com a lei, com os regulamentos por ela editados. A gente teve um decreto agora muito recente, de 26 de agosto, decreto 10474, que aprovou a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nos bastidores, a gente ouve que há ainda muita dificuldade para a instalação efetiva da autoridade em razão da indicação dos membros, né? Para ter pessoas boas lá, eu penso que são pessoas que têm que realmente ter vontade de fazer a diferença, porque os salários não são enormes e aí o setor privado tem valorizado muito profissionais que têm experiência com esse tipo de conhecimento. Então, espero que a autoridade consiga ser instalada de fato muito brevemente e que ela possa receber profissionais de alto gabarito e que estejam dispostos a impulsionar, né, a aplicação dessa importante norma no nosso país. O encarregado de proteção de dados, que a lei chama de encarregado,
tem um papel fundamental dentro do controlador, dentro do operador, para fazer com que a lei seja aplicada. Todo o controlador deve indicar hoje um encarregado. Eu não gosto muito de utilizar a mesma expressão que utiliza a GDPR, que é DPO, que é o Data Protection Officer, porque eu acho que nós temos um termo na nossa lei, ele tem que ser utilizado, encarregado. E eu até penso que nós temos funções relativamente diferentes, porque lá na GDPR, nós temos um papel, né, uma pessoa com papel de officer mesmo, isso tem uma posição, um nível hierárquico muito alto, né? Aqui a lei talvez tenha dito, olha, eu preciso de um papel que represente uma interferência na atividade da empresa, mas não precisa ser um diretor. Que tem um lado bom, né? Porque se ele não é diretor, não está submetido às regras das SAs lá, que traz responsabilidade para os diretores. Por outro lado, talvez tenha menos autonomia, mas me parece que há uma diferença entre a posição que ocupa o encarregado e o DPO. Mas veja, essa é uma opinião pessoal, não só minha, mas que pode ser refutada. De qualquer maneira, é importante entender que as empresas vão ter que identificar dentro delas, né, não eu falo empresa, mas é todo aquele que trata dados pessoais, quem é o encarregado. E tem que divulgar quem é esse encarregado. Por exemplo, se eu coleto dados pela internet, lá na internet eu vou dizer quem é o meu encarregado de proteção de dados. E esse encarregado, ele vai ficar responsável por atender o titular do dado, esclarecer alguma coisa para ele, entrar em contato com a autoridade nacional, estimular a adequação da empresa. É um papel de muita importância. Algumas empresas poderão ser dispensadas pela autoridade nacional. A gente ainda não tem isso definido. Nesse momento, todos têm que ter. E na prática, o que eu vejo acontecendo é que numa empresa de médio porte, se tem uma área de compliance, a pessoa lá de compliance vai realizar a atividade de encarregado. Às vezes, até a área de informática, alguém lá da área de informática ou do RH acaba ganhando essa função. O que pode ser um grande problema, né? Porque eu coloco alguém para mudar ou para fiscalizar alguma coisa dentro da empresa que realiza aquela atividade. Pode não ser um bom caminho. Agora, a gente também sabe que pode ser necessário investir, e o momento não é dos melhores para fazer isso. O encarregado ele pode ser um empregado, ele pode ser uma empresa terceira, isso mudou na lei, porque inicialmente precisava ser uma pessoa física, hoje pode ser também uma pessoa jurídica. O tratamento de dados dentro da empresa, ele ganha um ciclo de vida. E, mais uma vez, quando eu falo empresa, eu me refiro ao agente de tratamento, seja ele pessoa física ou jurídica. Mas é um conceito que a gente deve entender como relativamente novo, porque nós estamos acostumados a coletar o dado pessoal, processar lá para aquela finalidade específica para o qual ele foi coletado, como, por exemplo, fazer uma venda. Eu coleto os dados, faço a venda, entrego o produto e pronto, o dado eu trato como se fosse meu, nunca mais apago, aquele dado eu uso para fazer o que eu quiser, né? Mas é isso que mudou, porque eu passo a ter um ciclo de vida do dado. Eu coleto o dado, eu processo o dado para realizar aquela finalidade indicada por o titular. Eu compartilho eventualmente com outras empresas para, por exemplo, fazer o transporte. Eu armazeno por um período, eventualmente para atender a lei. Né? Eu vendi, eu preciso guardar os dados de quem comprou por um período, para me resguardar de um processo, para atender ao fisco. E depois
de o prazo necessário para a manutenção desse dado ter escoado, o dado tem que ser eliminado, porque se eu não tenho mais nenhum motivo para a manutenção do dado, eu devo eliminá-lo. Agora, se a coleta, por exemplo, se deu em razão do consentimento do titular para que eu usasse aquele dado para enviar informações úteis para ele, eu vou manter aquele dado enquanto eu estiver realizando essa atividade. No caso do consentimento, até que ele revogue o consentimento, por exemplo. Então, existem várias estruturas aí nesse meio que vão determinar quando eu vou eliminar os dados, mas eu já não posso achar que eu coletei o dado e ele vai ficar para sempre dentro da estrutura da minha empresa. Assim, muito por curiosidade, ontem eu fiz uma compra numa loja grande dessas de material de construção e a pessoa lá, o vendedor, ele disse, olha, eu preciso aqui dos seus dados. Tá bom. O nome e o CPF eu entendo para emissão da nota fiscal, o meu endereço para a nota fiscal, eu entendo. Mas aí ele perguntou a minha idade, a minha profissão, e eu disse, olha, a minha idade e a minha profissão, qual é a finalidade de obter esses dados? A pessoa não soube responder e disse que até sabia que havia um movimento de alteração lá naqueles sistemas para que esses dados não fossem mais necessários. Mas a cultura que nós temos até hoje é essa de vamos coletar os dados, amanhã eu conheço melhor o meu público, eu faço uma campanha dirigida para um público com uma faixa etária X ou Y, mas isso não tem nada a ver com a minha necessidade lá de compra, eu não me candidatei a participar de um processo como esse. Então, como lá o vendedor me disse, a empresa já está se movimentando para buscar uma adequação e entrar nesse fluxo de um ciclo de vida mais saudável para o dado pessoal. O tratamento do dado pessoal, ele deve atender a princípios, a lei elenca vários princípios, são eles finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. Aqui nós não temos tempo de falar de todos eles, mas todo tratamento de dado, todo o ciclo de vida da informação dentro do agente de tratamento, deve ser feito com base nesses princípios, seguindo esses princípios. E o tratamento de dados, ele só é legítimo se houver uma base legal que permite o tratamento. Então, todo tratamento ele tem que estar sustentado numa base legal, que pode ser o consentimento do titular, o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, a execução de um contrato, exercício regular de um direito, proteção da vida, tutela da saúde, proteção ao crédito. Essa é uma base legal, inclusive, que não está presente na GDPR. Então, aqui a gente pode processar o dado com o objetivo de proteção ao crédito. Então, agentes financeiros, por exemplo, podem buscar, no caso concreto, fundamentar ou legitimar o tratamento com base nessa hipótese. Legítimo interesse, que é relativamente complicado, porque eu tenho que sopesar o legítimo interesse do controlador e a expectativa do uso do dado do titular, órgãos de pesquisa, política pública, no caso da administração pública, né? Então, existem bases para o tratamento. Essas bases legais, elas são menores quando se trata de dado sensível. Recomendo que vocês verifiquem na lei quais são as bases, quais são os princípios e também quais são as bases no caso de dados sensíveis, o que aparece no artigo 11. Eu vou aqui destacar 3 princípios, para a gente não passar do nosso tempo, até eu estou acompanhando aqui o horário, nós temos ainda 15 minutos e eu vou cumprir esse nosso tempo. Mas os 3 princípios importantes, a finalidade. Se eu coleto o dado para vender um produto, eu só posso usar o dado para fazer aquela venda do produto. Eu não posso usar o dado para uma campanha de e-mail marketing depois. Eu tenho que, se eu coleto para uma determinada finalidade,
Na minha política de privacidade, eu estou dizendo qual é a finalidade. Eu não posso usar para outra. Adequação. Deve haver uma relação entre a finalidade e o tratamento ao qual os dados estão sendo submetidos. Necessidade. Eu devo me limitar ao mínimo necessário de dados para o atingimento da finalidade que foi informada ao titular. Volto ao exemplo da compra que eu fiz ontem. Atende ao princípio da necessidade, a coleta da minha data de nascimento e da minha profissão. A finalidade era me vender um produto, coletar a minha profissão, coletar a minha data de nascimento, e parece que não atendem ao princípio da necessidade. Com relação às bases legais, para cada atributo de dado, para cada dado pessoal que eu coleto, eu devo ter uma base legal de tratamento, uma hipótese que autoriza o tratamento. Muito se falou, ou muito se fala do consentimento. Há uma razão de ser aí, porque no princípio das conversas, a exemplo do que preconiza o Marco Civil da Internet, o consentimento era o único autorizador do tratamento de dados pessoais. Então havia realmente uma valorização muito grande do consentimento do titular. Mas a lei promulgada, ela traz várias bases legais e não há hierarquia entre elas. Então o consentimento não vale mais do que o cumprimento de um contrato. Elas estão no mesmo plano, ou seja, se você consegue encaixar aquele dado pessoal numa determinada base, ok, o tratamento pode ser realizado, desde que você cumpra com o restante da regra, né? Mas o consentimento não é mais ou menos importante do que outras hipóteses de tratamento, outras bases legais. Todas as hipóteses de tratamentos estão reunidas no artigo 7º. Então, você abre a lei e no artigo 7º você vai encontrar todas elas. Destaco que no artigo 10º, no artigo 11, você tem as hipóteses para os dados sensíveis. Há uma limitação porque os dados sensíveis merecem uma proteção maior, né? E o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deve considerar o que prevê o artigo 14. Então, não há bases específicas para o tratamento de dados de crianças e adolescentes, mas há cuidados específicos. As bases são as mesmas, mas eu preciso de cumprir alguns cuidados adicionais, alguns, por exemplo, autorização do pai, da mãe, né, do responsável. As bases legais, como eu já disse, estão no artigo 7º. Fica aqui vamos passar rapidamente por elas, né? Consentimento do titular, que é o primeiro, mas veja, não há hierarquia, todos são iguais aqui. Cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória. Então, por exemplo, empresas do mercado financeiro têm obrigações postas pela lei, a lei anticorrupção, regulamento da CVM, então a manutenção do dado pode ser baseada nisso. Pela administração pública, para a execução de política pública, mas é administração pública. Para a realização de pesquisa, por órgãos de pesquisa, optando nesse caso pela anonimização, quando possível. Execução de um contrato ou processo preliminar para a celebração de um contrato. Exercício regular de direito, um processo judicial, administrativo, arbitral. Então, não estou dizendo que essa é a base, por exemplo, que eu vou dar única, mas se eu tenho um empregado,
rescindo o vínculo de emprego, eu não vou apagar todos os dados pessoais dele, porque eu mantenho ali dados para o exercício regular de um direito em processo judicial, ou seja, me defender numa ação, uma reclamação trabalhista. Essa pode ser uma base justificadora, né? Mas talvez eu encontre outras, aí como o cumprimento de uma obrigação legal, eu tenho que manter o dado lá por um período maior. A gente tem que estudar cada caso e identificar qual que é a melhor base ou quais são as bases que podem ser aplicadas. Proteção da vida, para a tutela da saúde, mas só por profissionais de saúde. Quando necessário para atender o legítimo interesse do controlador. Esse caso é relativamente polêmico, porque o que é legítimo interesse, quando isso pode ser aplicado, existe muita discussão com relação a essa base legal. E a 10ª base legal, que é a proteção do crédito. Então, nós temos 10 bases e cada atributo de dado que eu tenho, de dado pessoal que eu tenho na minha estrutura, na minha atividade, eu devo verificar se há um desses elementos que justifica o tratamento. Se não houver, você não pode tratar o dado. Os dados sensíveis, eu não vou me ater a todas as bases, mas percebam que existe uma relação menor, né, de hipóteses que admitem o tratamento. Com relação ao legítimo interesse, o artigo 10 traz alguns exemplos do que seria legítimo interesse, como apoio e promoção de atividades do controlador, proteção em relação ao titular do exercício de direitos. Veja, são alguns exemplos, isso ainda requer um pouco de estudo e, principalmente, na minha opinião, regulamentação por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A gente busca um pouco na inspiração da GDPR para entender um pouco do legítimo interesse, tem um LIA, né, uma análise que a gente faz em relação à existência do legítimo interesse. Não vou entrar no mérito disso, mas eu posso trazer alguns exemplos aqui que o Marcel Leonardi cita numa das suas obras, como, por exemplo, combate à fraude e prevenção de crimes financeiros, segurança de sistemas internos, programas para retenção de talentos, o background checks, que são aqueles dados que eu peço do empregado para saber se eu posso de fato contratá-lo, se ele não vai me trazer um problema, grosso modo falando. Segurança de proteção e serviços, modelos preditivos para planejamento de negócio, prospecção de novos clientes e consumidores. Esses são alguns exemplos que foram elaborados pelo Dr. Marcel Leonardi, que é um estudioso do tema. Eu trouxe só para ilustrar o que poderia eventualmente caracterizar o legítimo interesse. Se, para tratar os dados pessoais, o controlador ele precisa atender aos princípios da lei, ele precisa identificar uma base legal para cada dado que ele está tratando. Por outro lado, o titular dos dados, nós ganhamos alguns direitos. Esses direitos eles estão no capítulo 3 da regra. É óbvio que eles aparecem espalhados pela norma, mas eles foram sintetizados ali no capítulo 3. Então, o titular dos dados tem o direito de consentir ou não com o tratamento. Então, se eu consentir, eu posso revogar, né, o consentimento. Eu posso solicitar saber se os meus dados estão sendo tratados por aquele controlador e com quem são compartilhados. Se os dados não estão corretos ou desatualizados, eu posso solicitar a correção, a atualização. A portabilidade, se os meus dados estão num determinado ambiente, eu posso portar para outro. Eu sempre me perguntei, puxa, mas qual a vantagem exata da portabilidade dos dados? E alguém me disse uma vez que se espera no futuro que empresas sejam
ofereçam serviços de guarda de dados pessoais. Então, por exemplo, os seus dados pessoais vão ficar numa empresa e essa empresa vai poder, com a sua autorização, apresentar numa necessidade para um terceiro esses dados. Então, pode haver uma concorrência entre empresas que fazem isso e a gente pode pedir a portabilidade dos dados de uma empresa para outra. Me pareceu razoável, né? Mas, sinceramente, eu ainda não vejo isso na prática acontecendo com muita frequência. Eu posso pedir, em alguns casos, anonimização, o bloqueio ou eliminação dos dados, principalmente quando eles são tratados em desacordo com a lei. Solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em sistemas automatizados. A lei previa que essas decisões deveriam ser tomadas, né, essas revisões deveriam ser feitas por pessoa natural. Hoje essa previsão não existe mais. Eu posso peticionar perante a autoridade nacional. Então, o titular tem vários direitos e que a empresa tem que estar preparada para atendê-los, até porque os prazos são bastante pequenos. Então, a empresa, para não descumprir a lei, vai ter que se preparar para atender os direitos dos titulares. A gente percebe que o artigo 6º traz também alguns direitos, mas que já foram sintetizados lá no capítulo específico. E a autoridade nacional vai poder aplicar as sanções administrativas a partir de agosto de 2021 só. Então, se a autoridade, no âmbito da fiscalização ou da denúncia, observa lá que os dados não são tratados conforme a lei, a empresa, o agente de tratamento, né, ele pode ser advertido, ele pode ter bloqueado o tratamento ou ser forçado a eliminar os dados que ele trata, o que para alguns negócios é um problema enorme. Ele pode ter a publicização da infração, o que pode trazer um prejuízo reputacional muito grande, maior do que uma multa. Uma multa pode ser aplicada, uma multa diária limitada a 50 milhões, ou uma multa por infração. A multa por infração ela é de 2% do faturamento daquele controlador. Então, a multa vai depender do tamanho do negócio, né? Então, se eu tiver uma empresa que fatura milhões, esse número vai ser maior. Se eu tenho uma empresa que fatura muito menos, esse número vai ser pequeno. Então, veja, a multa está limitada, a multa, melhor dizendo, ela é de 2% do faturamento. Então, eu tenho aí um limitador, né? Nem todo mundo, eventualmente, está submetido a milhões de multa. E a multa máxima está limitada a 50 milhões. Então, é 2% do faturamento. Uma padaria que faturar 100 mil reais vai pagar até 2 mil reais de multa. A empresa que fatura bilhões não pode pagar mais do que 50 milhões por infração. A GDPR, ela trata a questão de maneira diferente, porque ela traz um limite só no percentual. Então, é X% do faturamento, não tem um limite de valor. Então, as multas lá podem ser muito maiores, né? Nesse momento, as multas não podem ser aplicadas, as sanções administrativas não podem ser aplicadas, mas a empresa pode ser responsabilizada civilmente, né? O controlador ou, em alguns casos, o operador também. Então, o movimento no judiciário pode ser intensificado de titulares de dados buscando a reparação de danos morais, danos materiais, não só no caso de vazamento de dados, mas no caso do não cumprimento da norma. Se o titular exercita um direito, esse direito não é possível porque o controlador não permite, ele pode buscar o judiciário e buscar uma reparação. Isso é um problema que a gente pode ver acontecer. O Ministério Público, especialmente do Distrito Federal, tem proposto ações civis públicas, né? Isso pode começar a acontecer em maior escala.
Então, o maior problema hoje está aqui no âmbito da responsabilidade civil. Essa é a leitura que eu faço. Como eu disse para vocês, aqui um comparativo entre as penalidades da LGPD e da GDPR, porque a GDPR fala de até 20 milhões de euros ou até 4% do volume de negócios anual. Ela não está limitada a 20 milhões, como no nosso caso de 50 milhões, porque aqui é até 2% do faturamento com limite a 50 milhões. Aqui não, ou é 20 milhões o limite ou 4% do faturamento. Então, fica mais pesado se eu usar esse limite ou se eu usar esse outro limite aqui. As penas ali são muito mais pesadas, né? Muito mais pesadas. Bom, eram essas as considerações que eu queria fazer e cumprir rigorosamente com o nosso horário, né? Foram 60 minutos de conversa. Eu espero ter trazido alguma informação nova. Eu sei que todos têm acompanhado essa matéria e provavelmente muito do que eu disse aqui já era do conhecimento de todos, mas eu acho que o debate, a conversa, sempre vão oxigenar o pensamento e devem funcionar como um dínamo do seu desenvolvimento, né? Do desenvolvimento do pensamento. Eu espero poder ter contribuído com isso. Eu agradeço a oportunidade de falar, porque também é dessa maneira que eu repenso alguns conceitos. Na medida que eu falo, muitas vezes eu me questiono internamente, mudo de ideia, né? Eu acho que é essa a grande virtude do ser humano, poder construir o pensamento. Então, eu espero que não tenha tomado em vão o tempo dos senhores. Agradeço a presença de todos, agradeço a organização da Bruna, do Dr. Rodrigo, a oportunidade que a doutora Andréa Tartucci permite que nós tenhamos com esse tipo de evento. Eu passo a palavra para os demais membros da mesa e encerro aqui a abordagem do tema. Foi uma palestra muito interessante, como eu tinha certeza que seria, esclarecedora, sempre debate. Só vou adicionar um comentário meu que eu acho que as multas aqui no Brasil são baixas demais para a quantidade de lucro que se tem com esse tipo de processamento de dados, mas é algo que não tem muito o que fazer, né? Obrigada de novo, doutor, pela oportunidade de aprendizado, de ensinamento, pela participação junto com a nossa comissão, sempre fazendo projetos interessantes. A doutora Bianca pediu para eu agradecer em nome dela e pela oportunidade novamente de trabalhar junto e que a gente espera fazer outros eventos e projetos juntos. Obrigada. E eu passo a palavra para o doutor Rodrigo novamente. Dr. Wagner, quero agradecer a sua apresentação. O doutor humildemente falou que seria um bate-papo, mas para mim foi uma verdadeira aula sobre esse assunto. Tem alguns conterrâneos aqui de turma, de faculdade, eu tenho mais de 10 anos de formado, então o Dr. Herbert Barbosa, que está aqui, um grande amigo. E temos pessoas mais novas, como a Bruna, que está aqui compartilhando conosco, a Bianca. Mas para mim, que tenho aqui mais de 10 anos de formado, na minha graduação a gente tinha direito romano, e nas aulas de direito, ainda temos na graduação, né? Mas em direito civil, a discussão era sempre do Tício e do Mévio. E a gente está discutindo aqui tratamento de dados, mostra o direito em evolução, né? Mostra o quanto a nossa ciência é bela, o quanto a gente trata de assuntos importantes para a sociedade. Então, hoje a gente está evoluindo e está tratando o que é um novo ouro, uma moeda muito importante, que são os dados, os dados pessoais. Eu não sei se o doutor permite, se a Bruna está aqui controlando dúvidas do pessoal, se o doutor permite algum tipo de colocação, de debate aqui, né? Agora sim, deixa de ser uma belíssima apresentação, mas um bate-papo. E eu tenho a minha atuação da advocacia sempre muito enveredada ao processo, sobretudo ao processo civil. E quando eu vejo apresentações como a do Dr. Wagner, eu sempre tento fazer uma análise do ponto de vista processual.
E eu gostaria de saber do Dr. Wagner, se assim me permitir, se já existe algum debate do ponto de vista do ônus probatório, porque sobre as lides de tratamento de dados pessoais, porque veja, eu como consumidor, se eu entro num shopping, eu faço compra numa loja, acontece como aconteceu com o doutor fazendo compra lá na loja de construção. Ah, você quer fazer um cadastro? Né? Antigamente era meio que obrigatório, né? Tem que fazer o cadastro para compra. Hoje em dia eles perguntam, você quer fazer o cadastro? Mas não existe a demonstração da finalidade daquele cadastro, né? E aí você vai na loja A, na loja B, na loja C, na loja D. E depois de um tempo você começa a ser assediado por empresas de marketing. Só que eu não sei a origem do tratamento do dado. A quem processar, a qual é o ônus da prova nesse processo, como que tem sido discutido isso, doutor? Bom, eu talvez não consiga responder de maneira completa a sua pergunta, mas eu digo o seguinte. Primeiro, nós continuamos aplicando as regras relacionadas àquele meio. Por exemplo, se há uma relação de consumo, eu também vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Não vou aplicar só a Lei Geral de Proteção de Dados. De qualquer forma, a Lei Geral de Proteção de Dados traz um importante elemento, que é a possibilidade da inversão do ônus da prova, assim como faz o Código de Defesa do Consumidor. Então, no processo, o juiz pode inverter o ônus da prova para que o controlador prove e faz o tratamento de dados em conformidade com a lei. Ou seja, o que ele coleta, o que ele coleta, com quem ele troca aqueles dados. Então, ele vai ter que demonstrar, ele vai ter que trazer evidências de que o tratamento foi feito em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas veja, eu penso que independentemente de a lei trazer essa previsão, uma relação de consumo, haveria já essa possibilidade. O que a lei me parece fazer é ampliar a possibilidade de inversão do ônus da prova para além dos casos que envolvem uma relação de consumo. Né? Então, do ponto de vista processual, está aí uma outra questão que deve fazer com que aqueles que controlam, né, o controlador, o operador, aqueles que tratam dados, gerem evidências de conformidade. Que é isso que vai garantir, mostrar lá no judiciário, se houver inversão do ônus da prova, que eles cumpriram com a regra. Se o doutor me permite fazer uma colocação, o doutor Herbert Barbosa, o colega muito bem saudou, é membro da nossa Comissão de Digital e Proteção de Dados, e não só isso, ele é coordenador de um grupo dentro da nossa comissão que cuida especialmente da proteção de dados pessoais. Lá na Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados, nós temos algumas coordenadorias para organizar realmente o desenvolvimento dos nossos trabalhos. E, como eu já disse, o Dr. Herbert é o responsável por essa questão da proteção de dados. É uma pessoa que eu agradeço sua presença aqui e que faz a diferença nos nossos trabalhos. Só para fazer esse destaque. Eu, na verdade, já que eu estou com a palavra, eu queria saudar todos os membros da Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados. Aqui eu não consigo navegar fácil por todos os nomes, mas já vi que o Dr. Cláudio, o Dr. Fabiano Zanoni, muitos outros, a doutora Luciana, muita gente aqui acompanhando essa nossa conversa. Eu só queria agradecer pelo tempo que eles estão dedicando a isso. Devolvo para o colega a palavra. Dr. Wagner, muito obrigado por me dar a resposta, pelo debate. Realmente, em relação ao Dr. Herbert, é um grande amigo, um excelente profissional e sempre muito empenhado com os nossos trabalhos. Bom, acho que aqui no chat, não sei, Bruna, se a gente tem mais algum questionamento ao doutor. Não tem questionamentos. Só realmente muitos agradecimentos aqui, né? Eu tenho uma pergunta. Se fala muito sobre só dessa parte do direito do consumidor e tudo mais, mas eu acho que fica meio de lado que o direito público também está sujeito à LGPD. Mas de que forma? Porque não tem muito esse debate, né? Como que o direito público
está sujeito à LGPD, como que se protege o titular dos dados do direito público? Porque, apesar de ser uma necessidade, talvez não seja todas as informações do titular que o direito público deva ter acesso. Na verdade, a lei se aplica a pessoas naturais e a pessoas jurídicas de direito privado e de direito público. Ou seja, o controlador de dados, seja ele uma pessoa física, seja ele uma pessoa jurídica, direito privado ou direito público, deve cumprir a lei. A Lei Geral de Proteção de Dados traz, inclusive, um capítulo sobre o tratamento de dados realizado pelos agentes públicos. Traz bases legais de tratamento específicas para o agente público. Buscar uma adequação, ou seja, mostrar que o fluxo de vida do dado ali atende aos princípios, traz uma base legal para que aquilo possa, de fato, ser tratado. O que a gente percebe ainda é uma menor, vamos dizer assim, uma menor preocupação de alguns, mas, por outro lado, se nós observarmos o tribunal, eu não tenho acompanhado muito direito aos órgãos públicos, para ser sincero, mas eu vejo o seguinte: o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem desenvolvido um trabalho bastante interessante nesse sentido. A gente percebe que as corregedorias que estão voltadas os registros móveis, os cartórios de nota, têm se preocupado. Existe um documento interessante divulgado recentemente aí pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, norteando a atividade deles, que em que pese, de certa forma, é uma atividade privada, exerce uma atividade pública, então tem lá uma preocupação. Então, eu ouço dizer de que há uma certa paralisia em alguns órgãos públicos, mas eu ouço dizer. Por outro lado, eu acompanho alguns órgãos, como o exemplo que eu dei do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que têm dado passos com seriedade, buscando a discutir a adequação. Eu espero que o poder público seja levado a uma preocupação grande com isso, porque eu concordo que os nossos dados pessoais muitas vezes estão ali, são utilizados não pelo poder público, mas às vezes por terceiros que recebem os dados sem muita preocupação com segurança. O princípio da segurança é fundamental, mas exige, por outro lado, investimento. A gente sabe das dificuldades de investir. Eu espero que, com o tempo, isso se transforme numa realidade. Eu não acho que isso vai acontecer de um dia para o outro, mas é uma sementinha que foi plantada. O cidadão é o principal vetor da transformação. Se houver cobrança, se o cidadão cobrar, se o cidadão entender quais são os seus direitos, eu penso que a gente vai ter também o setor público acompanhando a transformação. E só vou dizer que eu ouço dizer que há uma certa paralisia, mas eu não tenho acompanhado de perto, não. E eu tenho, por exemplo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que louvar algumas iniciativas. O Dr. Herbert fez um comentário agradecendo a apresentação e falando de um grande abraço, e falou que ele gostaria de compartilhar uma percepção sobre o rol de dados sensíveis. Doutor, o senhor gostaria que eu permitisse que o senhor apresentasse por áudio? O Dr. Herbert fez um comentário falando que ele gostaria de compartilhar uma percepção sobre o rol de dados sensíveis. E, ok, eu já permito que o senhor fale por áudio e por vídeo. E o Tiago Jacopucci falou: Dr. Wagner, tem um questionamento. O administrador judicial em processo de falência torna-se o responsável pelos dados de massa falida?
eu entendo que ele talvez funcione como um outro controlador, talvez haja uma transferência, não sei se ele se coloca, sinceramente, como um criador ou como um outro controlador. Eu não vou dizer que ele se torna responsável de forma absoluta, mas ele é responsável enquanto guarda aqueles dados por cumprir com os princípios de segurança, de uso adequado. De alguma maneira, ele terá que tratar os dados com o cuidado que a lei determina. Agora, se ele assume um papel de controlador, ou de operador, onde a responsabilidade é diferente, eu não consigo dizer nesse momento. Eu teria que estudar o caso mesmo e pensar ali como a coisa vai se realizar. Eu não sei dizer, mas eu posso só concluir que ele deve fazer o tratamento respeitando os princípios da lei, deve garantir a segurança, deve fazer o tratamento da maneira adequada, deve seguir com o fluxo de tratamento, armazenando com ele só enquanto ele tiver que uma base legal, por exemplo, para prestar contas do trabalho que ele realizou. Em algum momento ele vai ter que excluir esses dados. Então, a lei traz um impacto para eles, eu não sei precisar em que medida, mas certamente ele vai ter que atrelar, né, o tratamento à regra que a Lei Geral de Proteção de Dados traz. O Dr. Herbert já nos se juntou a nós, eu vou passar a palavra para ele, então agora para que ele possa fazer as suas percepções. Obrigado, Bruna. Todos me ouvem bem? Sim, Herbert, ouvimos sim. Ótimo. Wagner, Rodrigo, grandes amigos, obrigado. Aliás, faz um tempo aí que não nos vemos pessoalmente, né? Nem o Wagner, nem o Rodrigo. Aliás, o Rodrigo acho que até um pouquinho mais, mas aqui já é suficiente para matar as saudades das conversas, né? É isso aí. Wagner, agradeço também a gentil referência, mas, viu, Rodrigo, é daquelas que tem exagero que são, sabe, próprios dos amigos, né? E aqui estamos mesmo entre amigos e para mim é um bate-papo, tanto que vim mais à vontade hoje, né? Além de vocês, tem também a doutora Michele, que é uma companheira lá da Comissão de Direito Médico e da Saúde, né? Então, um abraço também, Michele. E a percepção que eu gostaria de partilhar com vocês é a respeito de dados sensíveis, viu, Wagner? Se você me permite, é até um ponto divergente do seu e que também está suscetível a modificar, porque é só uma maneira de pensar, né? Algo que é tão novo para a gente e tão impactante. Mas eu penso que o cruzamento de dados, se nós analisarmos pela resultante, independente de ele estar ou não estar no rol, ele pode se tornar um dado sensível. Eu quero compartilhar um exemplo. Imagine que eu vá a uma farmácia e compre um medicamento para um tratamento de uma doença de uso de tratamento contínuo. Né? Não é uma doença curável, mas enfim. E deixo ali o meu CPF, que não é um dado sensível, é um dado pessoal, mas não é um dado sensível. A farmácia também tem, por óbvio, o medicamento que eu comprei. Esse cruzamento, que é um cruzamento muito simples, apenas de 2 dados, ele em essência, né, na verdade, tecnicamente, ele seria uma informação comercial, que igualmente não é um dado sensível. Mas a resultante do cruzamento é uma informação de saúde, que é um dado sensível e que precisa ser protegido. E por que uma informação de saúde? Se eu passo isso para qualquer pessoa que não tenha um interesse comercial naquela informação, eu não vou sofrer nenhum tipo de risco. Mas essa informação na mão e aqui não vai nenhum juízo de valor, é apenas uma exemplificação, mas essa informação na mão de uma operadora de saúde, por exemplo, poderia fazer com que o meu seguro de saúde
sofresse alguma alteração de valor? Ou que, eventualmente, numa mudança, isso me causasse numa mudança de plano ou mudança de categoria, isso me causasse algum tipo de dificuldade, de dissabor, de aumento de valor ou de dificuldade? Então, assim, eu penso que a gente seria, né, interessante se analisar sempre o cruzamento pela resultante que ele traz e não pelos dados de forma isolada. Era isso que eu gostaria de deixar para o debate. Obrigado, Bruno. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Já vou pegar a palavra aqui para dizer o seguinte, que eu entendo a posição que você tem, e muita gente tem uma posição como essa de pensar na resultante. Mas eu digo o seguinte, quando eu me filio à posição, nesse momento, que entende que o rol é taxativo, eu penso que, naquele caso, para aquele atributo de dado que está no rol, eu preciso das bases legais do artigo 11. Quando o dado não está no rol taxativo, eu preciso da base legal do artigo 7º. De qualquer maneira, independente de ser dado sensível ou não, eu não estou dispensado de tratar o dado em harmonia com a finalidade informada, ou seja dado sensível ou não, a farmácia, quando coleta os meus dados, deve tratá-los com a finalidade que me informou. Então, se ela informa que o dado deve ser tratado ali para fazer uma pesquisa de melhor distribuição de medicamentos e, com isso, maximizar os lucros ou aumentar os descontos, ela pode usar esses dados para depois fazer essa discriminação. Então, o fato de o dado ser considerado sensível ou não, nesse aspecto, para mim, não muda, porque o dado sensível ele vai ser tratado também. O que há é uma diferença de base legal. Então, entre outras coisas, a diferença da base que eu posso aplicar ou não. Então, eu vejo assim que todo tratamento que desvirtua a finalidade ou que trata desnecessariamente dados ou que não cumpre com aquela base informada, ele é ilícito, independentemente de ser um dado sensível ou de não ser um dado sensível. Eu só vejo que, nesse momento, se a gente encarar que o rol não é taxativo, nós vamos poder considerar quase tudo como sendo sensível, e aí a gente ganha uma insegurança jurídica. Me parece que a intenção do legislador foi especificar dados que claramente, para serem tratados, teriam que se submeter a uma base legal específica. Mas todo tratamento que é realizado com a distorção da finalidade ou dos princípios que norteiam a regra, ele já é ilegal, independente de qualquer coisa. Por isso que, nesse momento, eu penso que me filiar à questão da base de ser um rol taxativo me parece mais a leitura da intenção do legislador. Agora, eu concordo que isso ainda vai ser muito debatido e a gente tem que pensar melhor sobre essa questão. Eu não digo que daqui, talvez gravada essa conversa, em algum momento, num futuro breve, eu posso me colocar do outro lado e dizer, não, olha, o dado sensível ele deve ser analisado do ponto de vista da possibilidade de vulnerabilidade do titular, na possibilidade de gerar discriminação. É essa maneira que a gente deve analisar para identificar se é um dado sensível ou não. Mas, independente disso, eu volto a dizer, a não discriminação é princípio da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja,
se eu uso o dado para gerar discriminação, o tratamento já é ilícito. Não interessa se o dado é sensível ou não. O que eu de novo, digo é que me parece que o legislador ele quis relacionar alguns dados que teriam que se submeter a uma base específica, mas eu concordo que a sua posição também tem voz e que, às vezes, eu me sinto tentado a me colocar nela. Eu só me seguro na posição do rol taxativo por conta da segurança jurídica. Eu acho que a gente talvez tivesse um grande problema depois de segurança jurídica para indicar as bases de tratamento, porque talvez tudo pudesse virar dado sensível e aí a gente teria alguma dificuldade. É só isso, mas eu entendo perfeitamente sua posição. Muitas vezes me sinto tentado a ir para ela, se não fosse a segurança jurídica que isso, ou a insegurança jurídica que, na minha opinião, isso pode trazer, eu pensaria da mesma maneira. Mas essa é a minha colocação. Se você me permite, eu acho que você levantou um ponto muito importante e que às vezes me parece subestimado, que são os princípios, né? Acho que numa primeira leitura, todo mundo se preocupa muito com as bases legais. Basta estar adequado às bases legais, mas os princípios são fundamentais, né? O Dr. Rodrigo, que como processalista de escola que deve concordar com a gente, né, a respeito da absoluta necessidade de obediência aos princípios, né, base fundamental. Acho que você tem um ponto muito, muito bem fundamentado, Wagner. Obrigado pela resposta. Imagina, a gente precisa conversar mais sobre isso para que a gente possa desenvolver, como eu falei, a ideia, né? A ideia ela tem que ter vida, tem que mudar e a gente tem que se conversar. E aquilo, amanhã eu posso pensar de uma maneira diferente. E eu me reservo esse direito de verdade de mudar de ideia. Eu acho que a gente tem essa tranquilidade, né? Mesmo gravando, claro. a gente pode mudar de ideia depois. A gente grava de novo com a opinião nova, não é? Talvez seja um novo projeto possível, já que todos os doutores aqui presentes têm tanta informação para compartilhar e a comissão de acadêmicos que também está aqui aprendendo muito, talvez seja um possível projeto, encontros quinzenais para debater informações gerais ou para que os acadêmicos estagiários possam aprender mais ainda com tudo que os senhores têm a ensinar. Talvez seja algo que a gente possa pensar em desenvolver no futuro. É verdade, inclusive algo, Bruno, que você pode até conversar com o Dr. Herbert, porque lá na Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados, é ele que coordena essas atividades que envolvem proteção de dados e a pessoa certa para tratar desse assunto aí. E depois, obviamente, a gente participa todos, mas ele que está à frente dessa questão. Se o senhor tiver interesse, então eu tenho interesse, talvez a gente começar, porque o retorno que nós temos na nossa comissão, inclusive eu estou vendo aqui que tem a Jussara, o Bruno, a Lívia que estão presentes, mas todos que quando participam dessas palestras, eles sempre falam que é muito produtivo, é muito ensinamento, a vida real é diferente da faculdade, né? E como acadêmico e estagiário, temos sempre muito o que aprender com todos. Então, se os senhores tivessem essa disponibilidade, depois conversamos para desenvolver alguma coisa, porque... Claro. Eu tenho... De minha parte, será uma alegria, Bruna. E eu gosto muito de aprender com os senhores, então sempre... Isso a gente pode marcar depois, Bruno, uma conversa, acho até fora da apresentação, e te passo o contato do Dr. Herbert e tal, e sem problema nenhum, tá bom? Muito obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer, deixar a palavra com os senhores, mas agradecer muito novamente a oportunidade, o aprendizado, em nome da comissão, em nome de todos que estavam assistindo. Agradecer pelo compartilhamento de tudo de conhecimento que os senhores têm e pela delicadeza de sempre ter essa dedicação e tudo mais. É algo muito que nos dá vontade de continuar estudando e se tornar profissionais tão bons quanto os senhores.
Era só isso. Muito obrigada novamente em nome da Comissão de Acadêmicos e Estagiários. E eu deixo a palavra com os senhores novamente. Bom, então gostaria de primeiro agradecer ao Dr. Herbert que veio compor a mesa, nossa mesa virtual, que acrescentou o debate, trouxe seu ponto de vista, sempre gostoso o diálogo. E um abraço ao amigo que não, infelizmente não nos vemos há muito tempo de forma presencial, mas fica aqui meu abraço ao Dr. Herbert. Parabenizar a Bruna pela iniciativa também, essa sede do aprender do acadêmico, que se mantém essa chama, essa luz que se mantém ao longo de toda a sua carreira. E ao Dr. Wagner, novamente, parabenizar pela excelente exposição, agradecer por compartilhar os conhecimentos e pelo tempo que se dedicou aqui a compartilhar todos os seus conhecimentos. Se ninguém tiver mais algo a acrescentar, vou dar aqui por encerrada, então, essa nossa palestra de hoje. Então, obrigado a todos, um bom dia, excelente trabalho a todos. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.